Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, que é Daniel Dinslaken. E no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida do Paulo Ramos. Ele quer saber qual que é o objetivo de a gente fazer a inativação das enzimas ao final da mosturação, o mash out. Então, assim, Paulo, é o seguinte, basicamente a gente tem dois objetivos quando faz o mash out. Isso é uma coisa, eu vou falar dos dois objetivos já para vocês. E a outra é que não é obrigatório fazer mash out, muita gente não faz mash out. Eu faço, mas tem muita gente que não faz. Mas então vamos lá, por que inativar a enzima? Principalmente para a gente manter o corpo da cerveja de acordo com a receita que a gente elaborou. Vamos pensar o seguinte, a gente está terminando a mosturação, certo? Vamos supor que a gente está ali na casa de 67 graus, 68 graus a nossa mosturação. Vamos dizer que foi uma infusão simples. Terminou a mosturação, o que a gente vai fazer? Seguindo um rito normal. Cada um tem o seu processo, mas um rito normal agora a gente começaria a etapa de clarificação. Então ia ficar recirculando durante 20, 30, às vezes 40 minutos, até sentir que a cerveja está bem clarificada, recirculou bem, aí vai subir a temperatura para fervura, considerando que a gente não fosse fazer um mash out, por exemplo. O que acontece? A gente ficou algum tempo, alguns minutos, uma meia hora, com uma temperatura abaixo da nossa temperatura de infusão. Por quê? Porque a gente desligou o fogo, vai começar a recirculação e essa temperatura vai baixando. Então a temperatura começa a baixar, estava ali em 68, daqui a pouco ela está em 64, 63, 62 e a gente está recirculando. Está recirculando. O que está acontecendo nesse caso? A beta-amilase está ativa, ela está funcionando. Então se você pensou numa cerveja com mais corpo ou com corpo médio, o que vai acontecer? Você vai começar a trabalhar a beta-amilase. Talvez, às vezes, se não tiver nada em excesso, não tem problema, pode ser que fique certo. Mas ela funcionando, ela ativa durante mais tempo, ela vai acabar, por consequência, quebrando mais açúcares complexos que ficariam como açúcar residual ali não fermentável, que vai deixar a cerveja com corpo e vai quebrando aquilo ali. Proteases também vão estar ativas nessa temperatura, claro, com muito menos atividade, a gente sabe que a faixa ótima de atividade é lá na casa de 50 graus, mas elas também estão ativas nessa faixa, de 60 e poucos graus ela ainda está funcionando. Então, algumas proteínas também de médio peso molecular que vão dar corpo para a cerveja também podem estar sendo quebradas durante essa meia hora. Então, se a gente sobe lá para 78, 77, 78 graus, essas enzimas, tanto beta-amilase, alfa-amilase também, proteases, elas estão todas inativas. Então, a gente não está mais tendo problema de mudar a composição, vamos dizer assim, dos açúcares e proteínas que a gente fez durante a mosturação. Basicamente, agora, nessa etapa, a gente recircula sem alterar muito o corpo da cerveja lá no final. Não nesse momento, mas o perfil de açúcares, né, o tamanho dos açúcares nesse momento. E uma outra questão que também é relevante, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de mash out, é que aumentando a temperatura, a gente diminui a viscosidade do mosto. Então a recirculação, teoricamente, é mais eficiente, a lavagem do mosto também é mais eficiente. Claro que quando a gente faz a lavagem, geralmente, né, para quem vai fazer, a temperatura é mais alta, a gente está falando da casa de 77, 78 graus, então ela já é uma temperatura mais alta. Claro que você está com um mosto menor que uma temperatura de lavagem, talvez não seja tão eficiente, então estar tudo padronizado na casa de 77, 78 graus seria mais eficiente, então aumenta a eficiência. Tá, então quer dizer que eu tenho que fazer? Não, muita gente não faz. E como que pode contornar isso? Por exemplo, a eficiência é melhor porque durante o mash out, viscosidade menor consegue extrair mais açúcar, certo? Então o que eu faço? Se eu não quero fazer mash out, eu não faço, vou controlar o meu processo, vou ver qual que é a eficiência do meu sistema e talvez eu vou botar um pouquinho mais de malte do que se eu fizesse mash out. Vai colocar um pouquinho mais, mas economiza esse tempo de fazer o mash out, por exemplo. Se de repente eu já faço a recirculação durante a mosturação, então a minha cerveja já está mais clarificada quando está terminando a mosturação. Eu já começo a subir a temperatura, continuo recirculando e vou direto para a fervura. De repente, no meu processo, eu não faço lavagem, eu faço com no sparge. Então eu não lavo. Então, como eu não lavo, não precisa parar no 77, 78 graus para fazer a lavagem. Eu estou recirculando e dali eu já subo, dreno e vou direto para a fervura. É outra opção também. Então cada um tem o seu método de fazer, dá para testar vários e definir qual que é o melhor, mas basicamente, né, o objetivo do mash out é esse. Quer dizer que precisa fazer mash out? Não, não quer dizer. Quer dizer que se você não faz mash out, você está deixando algumas pontas, vamos dizer assim, do processo que você tem que contornar de outra forma, entendeu? Diminuir um pouquinho a eficiência, aumenta um pouquinho de malte. Vou fazer uma cerveja que já tem um corpo leve, não é uma preocupação eu, de repente, perder um pouco de corpo por ficar meia hora ali na recirculação. Ou
não quero fazer mesh out, então eu não posso ficar 30, 40 minutos recirculando o mosto numa temperatura mais baixa. Eu tenho que subir a temperatura para fazer isso. Ou eu já fiz durante a mosturação e daí segue para a próxima etapa. Basicamente é isso. Então, se a gente tira aqui, coloca aqui para a gente ajustar o processo. E claro, sempre aquela história, se você está fazendo, está dando certo, está ficando bom, está excelente. Se não está ficando exatamente como você quer, se você planejou um corpo e não deu, se você tentou uma eficiência e não conseguiu, aí você pode tentar fazer o mesh out para ver como é que fica. A dica é sempre fazer o mesh out, principalmente para quem está começando, faz até para entender, para ver como é que faz, se acostumar com o método e tudo mais. Fez? Quero testar como é que é 100. Faz 100. Testou 100, gostou, o resultado ficou legal, ficou mais fácil, aí você pode ir adaptando e define qual que é o seu processo, ok? Basicamente é isso. Não esqueça de deixar o seu curtir se você gostou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever se ainda não tiver inscrito. Muita gente está aqui diariamente assistindo, mas não está inscrito. É mais fácil estar inscrito e principalmente se você tiver inscrito, clica ali no sinetinha para receber a notificação, que daí todos os vídeos você recebe aí na sua caixa de e-mail para ficar mais fácil, não precisa procurar no canal. Todo dia, 8 da noite, você já vai receber a notificação aí para ver nossos vídeos diários, ok? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!